Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Cuidados em Saúde do Idoso e Nutrição Dietética. Hoje nós vamos falar sobre os fatores psicossociais, né? Lá no tópico 1, fala o seguinte, ó. Do tópico 9.1, diz o seguinte: apesar de muitas pessoas acharem que a saúde mental tem como origem imperfeições meramente fisiológicas, sabe-se que seu desenvolvimento também interage mediante a estímulos externos que positivamente ou negativamente poderão influenciar de forma decisiva para uma vida saudável ou deteriorar mentalmente o ser humano em todas as suas atividades, o que podem se traduzir em, estresse, apatia, depressão, irritabilidade, baixa autoestima, solidão e medo, né? Vamos lá. Falando de saúde do idoso, né? E falando sobre a saúde mental do idoso, nós temos que ter, um olhar diferenciado. Por quê? Note que quando o idoso ele para, de trabalhar, todos os medos aparecem na cabeça desse idoso, né? O medo de se tornar inútil, medo de se tornar um peso para a família, né? O medo da solidão, medo de não conseguir mais desenvolver, as atividades que ele anteriormente fazia, e isso pode gerar algum tipo de transtorno para a vida dele, né? Um idoso, muitas das vezes, ele trabalha o máximo de tempo que ele pode, mas, tem aquela idade que a legislação diz que é preciso que se aposente, né? E esse idoso, ele passa a passar os dias em casa constantemente, né? Antes ele saía para trabalhar, se comunicava, falava com os amigos, tinha a sua rotina, e agora ele simplesmente passa o dia em casa, né? Então, isso dentro, da saúde mental dele, isso pode trazer algum tipo de transtorno, né? Esse transtorno ele pode ser transformado, ser traduzido em estresse, como nós já falamos, a depressão inicialmente no idoso, ela pode muitas das vezes nem ser observada pelos seus familiares por conta da vida, que esses familiares têm, que muitas das vezes é o quê? Corrida, não se para mais para olhar as pessoas. Por quê? Porque nós temos que trabalhar. E aí, quando esse idoso ainda, por um exemplo, se esse idoso morar com os filhos ou ele não tiver mais a sua companheira, ainda é um agravante ainda maior. Se ele tiver a sua companheira, então ele fica ali, no porto seguro dele, um está fazendo companhia para o outro e tudo bem. Mas se esse idoso não tiver mais a sua companheira, fica muito complicado. Por quê? Porque ele vai depender de quem? Dos filhos, Se esse idoso não tiver o seu lar, não tiver a sua família do lado, ele começa a ter problemas psicológicos muito mais rápido do que aquelas pessoas que estão dentro do convívio familiar, Isso aí são estudos científicos, que mostram que as pessoas que estão perto daquelas pessoas que amam, que a amam e que a pessoa ama, o processo saúde e doença dela é muito melhor do que quando ela não está perto dessas pessoas. Então, o idoso,
ele, quando se encontra, né, em uma situação de que ele não acha mais que ele é produtivo, quando ele não acha que ele pode trazer mais o sustento para a família, ele pode desenvolver sim, né, algum tipo de transtorno. Esses fatores psicossociais estão inteiramente ligados com a mente, né, do idoso. Em resumo, né, a qualidade da saúde mental depende do equilíbrio entre o indivíduo e seu meio externo e interno, né? As pessoas que cercam esse idoso também, elas estão inteiramente ligadas na qualidade, né, da saúde mental desse idoso. Lembrando que quando esse idoso ele é assistido, né, constantemente pela sua família, tudo bem. Mas quando esse idoso ele não tem ninguém, ou até mesmo ele vive, né, em casa de repousos, em asilo, o comprometimento da qualidade da saúde dele, da saúde mental dele, muitas das vezes é lá embaixo, né? Cai muito, né, o equilíbrio da saúde dele. Então, os idosos, eles precisam ser acompanhados. Qualquer sintoma, né, que você possa notar, qualquer atitude que você possa identificar que ele não tem, que antes ele tinha, né, isso pode ser colocado, né, quando você for no médico, quando você for levar o seu pai, o seu avô, né, seu tio, independente do idoso, né, para o médico, ele precisa ser colocado isso para o médico. Olha, doutor, o meu pai, ou o meu tio, ou o meu avô, ele tá com um comportamento assim, eu tô achando que ele tá um pouco tristinho. Então, aí já começa a ter um acompanhamento para que esse idoso não desenvolva nenhum tipo de transtorno. Apesar das características orgânicas também serem relevantes, são os fatores psicossociais que podem desestabilizar o seu eu em relação ao mundo que se apresenta, né? Todos os fatores psicossociais, né, eles estão inteiramente ligados com a saúde mental, né? Se esses fatores eles não estão equilibrados, a minha saúde mental vai estar em desequilíbrio. Definindo melhor, né? Fatores psicossociais são aqueles fatores que interferem, né? Que afetam uma pessoa psicologicamente ou socialmente. Então, se eu estou abalada emocionalmente, psicologicamente, eu não vou conseguir me comunicar socialmente com ninguém. A maioria das pessoas prefere se isolar. É o que acontece com os idosos, né? Os idosos, quando eles começam a perceber que eles estão dando muito trabalho, quando eles começam a perceber que eles já não conseguem mais, né, suprir aquela necessidade que anteriormente eles supriam para a família, eles começam a se isolar. E aí é onde começam a desenvolver os transtornos que estão inteiramente ligados com os fatores psicossociais. O envelhecimento na sociedade vem sendo discutido, né, em diferentes áreas, sejam elas sociais, jurídicas, comportamentais, tecnológicas e governamentais, né? As sociais hoje, as pessoas estão, né, buscando, né? Nós estamos buscando inserir, né, os idosos na sociedade, buscando o quê? Políticas públicas, né, para que possa ser desenvolvida em relação à saúde do idoso. Mas essa saúde do idoso está relacionada com o que dá prazer para esse idoso também. Vamos lá, os projetos sociais ligados à saúde do idoso, né, aonde ele pode ter um centro para ele ir lá, jogar um dominó, dançar, né, aqui no nosso estado, cabelo de prata, né, que é onde o idoso vai, se cadastra, ele vai lá, faz hidroginástica, ele dança, né, e isso, joga, tem esses jogos, né, dominó, baralho, essas coisas que ajudam com que ele socialize, né. O comportamental, ele vai ser também já junto, porque na hora
que ele está lá, né, junto com as outras pessoas, se observa a mudança de comportamento. Aqueles idosos que chegaram lá, né, apáticos, né, já não tinham mais vontade de fazer nada, já não tinham mais vontade de interagir com as outras pessoas, né, e aí chegam lá bem tristes, né, e depois já estão o quê? Conversando, fazendo amizade, né, buscando se relacionar com as outras pessoas, socializando. Isso é importante, né? A tecnologia, hoje, no mercado, já tem uns aparelhos, né, direcionado aos aparelhos celulares que ajudam, né? Principalmente agora na pandemia, que os idosos eles foram bem isolados, né? Assim, eles são considerados grupos de risco e principalmente aqueles idosos que têm algum tipo de doença crônica, né? Então eles ficaram isolados da família. E a tecnologia ajudou para que esse isolamento não se tornasse tão mais sofrido, né? Mas hoje, dentro do mercado, né, da tecnologia, já tem uns celulares que facilitam a vida desse idoso, né? Mas quando se tem um neto para ajudar, né, ensinar esse avô a mexer, ou até mesmo mexer no computador, ou no celular, né, para que mostre esse idoso o que a tecnologia pode fazer por ele, é importante, né? E isso também traz o idoso para perto, né? Toda vez que você coloca, que você insere esse idoso em uma novidade e ele está aprendendo, você está o quê? Ajudando que o cognitivo dele não seja tão deteriorado. Por quê? Com o tempo, né, lá nas mudanças, né, fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né, durante o nosso processo de velhice, uma das mudanças é a perda, né, do entendimento, né? Eles passam a ter o aprendizado deles muito mais demorado do que quando jovem. Então, para eles conseguirem entender e compreender qualquer assunto, muitas das vezes precisa ser explicado novamente. Não é porque eles não querem. Muitas das vezes, sim, tem uns idosos que são bem turrões, né? E aí entra também a personalidade, que isso é importante a gente saber respeitar também, cada um tem a sua personalidade, mas na maioria das vezes não é por não querer, é realmente porque o cognitivo dele já está com uma dificuldade na hora de fazer as conexões neurônicas, que é onde nós vamos aprender, né, qualquer coisa que está sendo jogada de novo para a nossa mente, né? Então, com o idoso, essa parte do aprendizado, ela passa a ser mais lenta com o passar dos anos. A interação desse idoso no ambiente social é de fundamental importância para que ele se sinta motivado a viver e a produzir, né? Então, quando você insere novamente esse idoso na sociedade, né, junto com as pessoas, através das políticas públicas, né, dentro mesmo lá do atendimento básico e nas unidades básicas de saúde, tem, né, aqueles grupos de idosos, tem o grupo com um profissional, né, da área da saúde, né, relacionado com um profissional de educação física, né, ele está lá, um profissional capacitado, ele está lá para ajudar esses idosos, né, a o quê? Se movimentar. Então, tem algumas unidades básicas de saúde que já tem um preparador físico, né, direcionado para esses idosos. Aí faz o quê? Alongamento, eles fazem zumba, né? Muitas das vezes eles vão para lá para praticar, né, dançar uma zumba, isso é bom. Eles sempre tem 2 vezes na semana em algumas unidades, existe esse projeto, né? Esse programa, essa ação, né, para chamar esse idoso, para que ele possa se movimentar, né? Principalmente os idosos que têm doenças crônicas. E 90% dos idosos têm algum tipo de doença crônica, né? 1 ou 2 doenças crônicas que podem até desenvolver uma terceira se não forem controladas. Então,
quando esse idoso ele se dispõe, né, a sair todos os dias, num determinado horário, pelo menos para ir lá fazer, né, esse alongamento junto com o profissional de educação física lá na unidade básica, isso já insere ele lá na sociedade, né? Ele vai encontrar os amigos que estão lá, né? Na maioria das vezes são as mulheres que são mais adeptas a fazer esse tipo de encontro, né? Os homens eles são um pouco mais resistentes em relação a isso, mas não que não sejam ofertados, tá? É porque os homens geralmente eles são um pouco mais arredio quando se fala em relação desses encontros, né? Então, é importante sim a gente chamar, né, inserir novamente esses idosos na sociedade para que ele não possa se sentir tão alheio, né, e ficar, ó, com a mente dele vazia. Bem, e aí o que nós vamos fazer? Bem, como? Para superar, né, as alterações, tanto física como psíquicas e sociais associadas ao envelhecimento, né? Quando você insere esse idoso na sociedade, fazendo qualquer tipo de atividade física, você vai trabalhar o físico, né, o emocional, né, para que esse idoso ele comece a desenvolver, né, o corpo, entendendo a necessidade dos exercícios físicos, entendendo a necessidade dele se comunicar. Muitas das vezes os idosos eles não conseguem falar com a sua família o que eles estão sentindo, então os profissionais de saúde eles têm que estar prontos a ouvir o que esses idosos têm para passar, né? É importante. Lá no tópico 9.2, vamos falar sobre a perda do papel social e a autonomia e o isolamento social, né? Fala o seguinte: o idoso necessita de cuidados especiais, né? Haja vista que, devido às alterações e às limitações fisiológicas decorrentes da ação do tempo, né, se vê impossibilitado de executar tarefas que demandam esforços, né, um esforço físico maior. Olha só, vamos lá. Mas, professora, olha, o meu avô, ele não precisa de ajuda de ninguém, porque ele ainda é ativo, ele ainda está bem, ele ainda, mesmo ele aposentado, ele ainda consegue ainda trabalhar fora, ele ainda consegue desenvolver, né, algumas atividades, ele acorda cedo, ele varre quintal, ótimo. Isso é excelente, né? O idoso, ele realmente tem que ser ativo. Não é porque ele passou dos 60 anos que ele não vai mais fazer nada, ok? Até porque o nosso corpo, quando nós não estamos movimentando, nós vamos perdendo a capacidade, né? Mas nem todos os idosos têm a mesma disponibilidade, né? E a disposição para fazer exatamente igual aos outros idosos. E quando esse idoso não tiver, né, quando ele estiver impossibilitado de executar, né, as tarefas simples do dia a dia, como abaixar para pegar um pano que caiu no chão, como andar até mesmo sozinho. Por quê? Porque ele já pode estar com o quê? Com o corpo, né, com aquela curvatura lá, a postura dele, né, a postura dele já está inclinada e isso já está dificultando a deambulação dele. Então ele precisa ter alguém que auxilie, né? Ele já não consegue mais tomar o banho sozinho, né? Nós temos que ter esse olhar também diferente lá, né? Olhar o ambiente que esse idoso está, né? Tomando banho. Sempre temos que prestar bem atenção, né? Sempre ter o quê? Uma sandália dentro do box para o idoso calçar, né? Outra para ele andar dentro de casa. Se esse piso da casa não for antiderrapante, né? E no banheiro, de preferência, tem que ser antiderrapante, por conta de que se esse idoso ele escorrega e cai, a facilidade dele quebrar ossos é muito maior do que num jovem ou em um adulto, né? Um homem maduro, uma mulher madura. Então, o idoso,
ele tem uma fragilidade maior. É por isso que nós temos que ter certos cuidados, né, na hora da movimentação desse idoso mesmo, dentro de casa ou fora de casa, sempre procurar, né, que esse idoso ande por calçadas retas, sem buracos, né? Se ele estiver bem, ok. Mas se ele tiver problema, né, de locomoção, esse idoso sempre tem que estar acompanhado por uma pessoa que possa ter a responsabilidade de cuidar deste idoso. Os idosos, né, obtiveram diversas conquistas sociais, como a facilitação no acesso de medicamentos, transporte gratuito, atendimento preferencial em serviços públicos e privados, áreas de lazer, especialmente idealizadas, além da inclusão digital, né? Da integração de pessoas da terceira idade, todos, né? Todos são fundamentados no Estatuto do Idoso, na Lei número 10.741 de 2013, né? Hoje, lembrando que o idoso, ele tem um estatuto. Lá tem o quê? Os deveres e as obrigações, né? É dever do Estado, né, ter o compromisso de fazer tudo aquilo que está lá no Estatuto do Idoso. E também, não só do Estado, mas como da sociedade num todo, ok? Nós também somos responsáveis por ajudar o idoso quando ele precisa de ajuda. A coletividade é responsável, sim, pela vida do idoso. No entanto, né, os fatores sociais físicos, psicológicos e cognitivos são ainda os aspectos que mais determinam os critérios de avaliação na nossa sociedade. Por não conseguir se adaptar às exigências da sociedade que impõe o quê? A agilidade física e mental para exercer as tarefas do cotidiano, né? Muitas das vezes, né, os jovens, né, ou até mesmo, né, as pessoas que nem são mais tão jovens, não têm paciência, né, na hora de estar tratando com o idoso. Por quê? Porque todo o processo dele está o quê? Mais lento, né? Ele não vai conseguir, né, ter a mesma agilidade que uma pessoa de 30 anos. Né, com uma pessoa de 35 anos, ou até mesmo um jovem, um adolescente, né, ele nunca terá a mesma agilidade, a mesma capacidade mental, também não. Mas a sociedade exige que esse idoso esteja dentro dos padrões que eles acham que tem que ser. Só que lá no Estatuto do Idoso também diz que nós temos que o quê? Suprir as necessidades desse idoso. E a necessidade desse idoso é o quê? Atenção, requer atenção. Então, eu tenho que ter um tempo para ensinar e entender e compreender que a capacidade física, né, a agilidade física dele, a agilidade de realizar algumas atividades, ela é diminuída. Por quê? Por conta da mobilidade desse idoso. Ele já não tem mais a mesma mobilidade que ele tinha antes, né? Ele já não se movimenta como anteriormente. Os reflexos dele são prejudicados por conta do tempo, né? Até mesmo nas tarefas do cotidiano, né? O idoso vai perdendo seu papel, né, como empregado, consumidor, cidadão, chefe de família, ficando relegado a simples espectador dos acontecimentos à sua volta, sem o direito de externar opiniões, né? Geralmente, que não era para acontecer, é isso que acontece na maioria das famílias, né? O idoso, quando ele para de suprir as necessidades da casa, parece que ele não tem mais, né, o direito de opinar. O senhor tá velho, agora é tudo moderno. Não, o senhor não entende disso. Não, o senhor tá ultrapassado. A gente não precisa da opinião, né? Só que, né,
futuros profissionais de enfermagem, né, a sociedade em si, tem que lembrar que um idoso, ele tem uma experiência tão vasta em relação a tantos assuntos que não chega nem perto das experiências que nós temos, né? Então, é importante, sim, levar em consideração, né, os conselhos, as ideias. Muitas das vezes, os idosos têm ideia bem melhor que os jovens, né? O pensamento deles é muito mais crítico em relação a alguns assuntos, mas, em contrapartida, eles são muito mais sensatos, não tem mais o quê? A pressa, né, que a juventude tem. Eles não pensam só no hoje, naquele momento, eles vão pensar lá na frente, o que aquela ação pode fazer, né? O que eu estou fazendo agora, o que lá na frente pode trazer como benefício ou como malefício, né, para a minha vida. Por quê? Porque ele já tem uma experiência em relação àquilo que eu estou vivendo naquele momento, né? Então, se eu não sei, né, não vivi, eu não sei falar sobre aquilo. Eu tenho que viver primeiro para eu poder ter uma opinião formada sobre qualquer assunto, né? E o idoso, ele tem opinião formada, sim, sobre muitos assuntos e com uma experiência vasta, né? E isso é importante. Muitas das vezes os idosos só querem conversar, só querem falar as experiências que eles viveram, né? Olha, já aconteceu. Quando eu era jovem, eu era assim, mas por conta disso, eu sofri isso, sofri aquilo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria desse jeito, eu faria assim, assim, assim. E isso já é o quê? Um conselho, né? Ele está lhe passando uma experiência do que não deu certo na vida dele. Pode ser que, professora, mas ninguém é igual a ninguém. Tudo bem, mas as experiências, elas podem ser comparadas e você pode melhorar aquilo que você está fazendo, né? Tem um ditado que diz assim, nada se cria, tudo se copia, né? Nós só o quê? Nós vamos copiar e melhorar. Então, é interessante saber ouvir, sim, o que os idosos têm para dizer, né? Eles têm para contar. É muito importante saber ouvir, e principalmente dentro da nossa profissão, da área da saúde, que eles muitas das vezes vão só lá na unidade básica, só para conversar, porque os filhos, né, os netos não conseguem ouvir o que esses idosos estão querendo falar naquele momento. E a perda da autonomia, né? Essa perda da autonomia traz um grande problema para esses idosos, tanto fisicamente como mentalmente, né? A perda da autonomia para o idoso, pelas perdas do papel social, pode ser cruel para o idoso, né? Pensem só, um pai que não tem mais a sua parceira ou uma mãe que não tem mais o seu parceiro, mas já é bem idoso e agora vive com os filhos. A vida toda ele foi o chefe da família. E ela foi o quê? A matriarca, né? Ela é a mãe, que todos tinham que obedecer. Só que hoje os papéis são invertidos. Hoje o pai mora com o filho, né? Na casa do filho de favor, e a mãe também, que não deveria ser dessa forma, né? E aí, na hora de tomar as decisões, nem se leva em consideração o que a mãe pensa ou o que o pai pensa. Por quê? Porque já não é mais ele que bota comida dentro de casa, já não é mais ele que paga as contas, já não é mais ele que tem a responsabilidade, e só por conta disso ele é deixado de lado, e isso é cruel, né? Por mais que não se vá, né, fazer aquilo que o idoso vai falar naquele momento, mas é importante pelo menos você ouvir, deixar ele falar, deixar ele dar a opinião, para ele não achar que ele não tem mais autonomia de resolver nada, né? Chega, pergunta, o que o senhor acha disso? Mamãe, o que a senhora acha disso? Papai, o que o senhor acha daquilo? Só para ele se sentir o quê? Dentro da família,
né? Muitas das vezes se deixa o idoso lá, ó, encostado dentro de um quarto, né? Não se pergunta nada, se vai comprar alguma coisa, nem fala, vamos comprar isso, né? O que o senhor acha? Olha, o que o senhor achou bonito. Trazer ele para dentro do seio familiar é importante, né? Mesmo que no final não se leve, né, em consideração a opinião dele, que na maioria das vezes acontece, mas pelo menos ele não vai se sentir o quê? Tão abandonado e sem autonomia. A inatividade é um grande complicador, né, no envelhecimento, pois acentua ainda mais a sensação de inutilidade e ociosidade. A atividade básica da vida diária, como preparar, né, a própria alimentação, tomar banho ou escolher o vestuário, são eventos que ganham uma importância bem maior quando se é idoso, né? Imagine a mãe que passou anos da vida preparando aqueles almoços de família, né? Chamando todo mundo para dentro de casa, e aí de repente ela se sente se ver incapacitada de fazer isso. Isso é muito cruel para uma mãe, para um pai, né? É não poder mais fazer aquilo que agrada a sua família, né? Os seus filhos, né? Que é isso que as mães e os pais se determinam a fazer, né? Trazer os filhos para debaixo da asa, né? Como a gente fala. Então, quando esse idoso ele se vê nessa situação de que ele não pode nem tomar um banho mais sozinho, ele não pode mais nem escolher a roupa que ele quer vestir, ele não pode mais fazer a comidinha que ele gostava de fazer, e aí ele se vê numa situação muito cruel. É importante, né, se esse idoso ele ainda está, orientado no tempo e no espaço, ele ainda sabe, ele ainda entende, compreende tudo aquilo que está acontecendo, é importante perguntar a opinião dele, né? O que a senhora quer que a gente faça? A senhora quer vestir essa roupa? Não simplesmente, né? Estamos falando daqueles idosos que estão mais debilitados, que já não podem mais, a locomoção dele já está muito prejudicada, a mobilidade dele já está muito prejudicada. Não simplesmente só pegar uma roupa e colocar e pronto. Mostra a roupa, pergunta, a gente observa o que? Gestos faciais, né? A gente observa o que? Como a pessoa fica feliz, um sorriso, se não está falando, né? Como o corpo, ele reage, né? De formas diferentes, mostrando se está bem ou não. Então, é importante, sim, né? Dar essa autonomia para esse idoso. E aí, o que acontece? Para não se sentir excluído, né, e nem inútil, as atividades como ir ao banco ou fazer compras ganham áreas de aventura e autoafirmação, né? O idoso, muitas das vezes, ele fica tanto tempo ocioso dentro de casa que o dia do pagamento dele é um evento, né? Já é uma coisa assim de outro mundo. Poxa, saiu o meu pagamento, eu vou sair de casa, eu vou poder dar uma volta, né? Vou no centro, vou poder passear, né? Se esse idoso tiver ainda, né? Não estiver com a mobilidade dele prejudicada, é importante que ele saia, que ele passeie. Claro que sempre junto com uma pessoa, né? Que possa estar perto desse idoso para qualquer evento, né? Lembrando que ele já não tem mais os mesmos reflexo, ele já não tem mais a mesma agilidade, então é importante esse idoso sempre estar acompanhado de alguém para evitar alguma lesão ou algum transtorno para esse idoso. E aí, esses eventos, né, momentos especiais em que o idoso pode demonstrar que tem capacidade e disposição para resolver os seus problemas, né? É muito comum a gente ver, né, dentro da unidade mesmo básica de saúde, na hora do atendimento, né? Os idosos, às vezes, eles estão lúcidos, orientados, falando, né? Se comunicando, mas quando ele está acompanhado por alguém, não é ele que fala, é a pessoa que fala. Nós não queremos saber o que a pessoa está sentindo, nós queremos saber o que o idoso está sentindo. Então, se o idoso pode se comunicar, as nossas perguntas, elas vão ter que ser sempre direcionada para o idoso, ok?
não se leva em consideração o que o acompanhante fala, exceto no caso de que o idoso não esteja consciente, tá? E o que são das suas necessidades mentais, né? As suas capacidades mentais. Se ele já não está mais, né, lúcido, então nós vamos sim levar em consideração o que o acompanhante está falando. Mas se o idoso está lúcido, orientado, nós vamos sempre focar no idoso. Perguntas objetivas para esse idoso. Pergunta para ele. Por quê? Essa hora que nós vamos prestar atenção como está sendo esse cuidado desse idoso, né? Nós vamos prestar atenção se esse idoso ele está sendo bem cuidado, se ele está sendo bem alimentado, se ele não está sofrendo nenhum tipo de maus tratos. Então é importante a gente focar no idoso, tá? Mesmo que a pessoa queira falar, não, só um minutinho, deixa eu perguntar dele. Se ele não lembrar, a senhora recorda, mas a priori, a prioridade é sempre focar no idoso, ok? A perda da autonomia para o idoso tem o mesmo significado de sua exclusão do mercado de trabalho, com a sua capacidade funcional colocada em dúvida, né? Infelizmente, né, o mercado de trabalho, ele muitas das vezes é muito cruel, né, com os idosos. Lembrando que, né, graças a Deus, hoje ainda temos, né, algumas empresas que estão recolocando os idosos dentro do mercado de trabalho, né? Eles são o quê? Os idosos que ainda estão com a capacidade física deles boa, né? O cognitivo bom, eles são muito mais responsáveis do que os jovens, né? Eles são mais educados, são mais prestativos, né? Eles estão felizes porque eles estão de volta ao mercado de trabalho, logo eles vão prestar um trabalho de excelência, né? Muitas das vezes você vai num caixa do supermercado, eles estão trabalhando, estão ensacolando, né? Isso aí já ajuda eles a desenvolver, né? Dentro do escritório também eles são contratados, né? Para organizar, para estar junto, né? A experiência deles conta muito, a experiência de vida deles conta muito para a qualidade do serviço, né? Fora que, muitas das vezes, você é muito melhor, né? Bem mais tratado, me faltou até a palavra, bem mais tratado pelo idoso, né? Bem tratado pelo idoso do que por um jovem, né? O idoso, ele é mais educado, ele não usa um monte de palavra que você, muitas das vezes, você nem conhece, né? Hoje os jovens têm dialetos que as jovens senhoras ou os jovens senhores muitas das vezes não conseguem compreender. Então, os idosos, eles vão tratar sempre formalmente, educadamente, né, com as pessoas que eles estão servindo naquele momento. E é importante, né, trazer esses idosos de volta ao mercado de trabalho. Os seus familiares ou os cuidadores, ainda que as melhores intenções podem influenciar no declínio físico e o psicológico do idoso. O isolamento social, né? Lá no tópico 2, que estamos falando da perda social, autonomia e isolamento social, né? O isolamento social é o quê? Deixar de participar de atividades sociais em grupo, né? De trabalho ou entretenimento e é a característica principal do fenômeno social do isolamento, né? Lembrando que o idoso, ele tem que ser observado constantemente. Se o idoso era o quê? Ativo, né? Estava sempre lá dentro do seio da família, brincando, participando, e de repente ele se isola, já tem que prestar atenção no que está acontecendo com esse idoso, tá? Tem que ser observado. Para o idoso, o isolamento social pode ser motivo, né? Até de morte, né? Com o aumento dos riscos de doenças infecciosas e cardiovasculares e deteriorização do funcionamento cerebral.
A depressão severa causa o isolamento social e a depressão severa também coloca esse idoso, né, no risco, em risco do que ele mesmo pode trazer algum agravo para sua saúde, né? Então, é importante a gente sim observar, né, quando esse idoso ele está se isolando demais, nós temos que entrar com os recursos necessários para tratar esse idoso, para que ele não chegue num grau, né, muito severo de qualquer tipo de transtorno que ele possa estar desenvolvendo naquele momento. Ainda há um risco de surgimentos de quadros depressivos, né? Como eu acabei de dizer, levando em casos externos, né, extremos ao suicídio. Então, a pessoa pode tirar a própria vida, né? Quando a pessoa está com uma depressão severa, ela pode desenvolver outro tipo de transtorno. Síndrome do pânico, ela pode desenvolver esquizofrenia. Então, a esquizofrenia, um dos sinais e sintomas é ouvir vozes e achar que está sendo perseguido por alguém, né? Um dos sinais mais, né, mais comuns. Essa voz, ela pode fazer, né, que essa voz que esse portador da esquizofrenia escuta, muitas das vezes manda fazer coisa com a pessoa mesmo. Se cortar, se machucar, tirar a própria vida, né? Fala que as pessoas não querem fazer bem para ele, diz para ele não comer, para ele não tomar banho, né? Então, isso vai levando o idoso lá para o fundo do poço e agravando ainda mais a saúde dele, né? A saúde física e a saúde mental. A cada dia que passa, esse idoso ele vai se acabando aos poucos. E os familiares que não observam isso, né? Infelizmente, quando a gente consegue, né, recuperar esse idoso, já é tarde demais, né? A gente consegue ir lá pegar esse idoso, tirar esse idoso do seio familiar, quando ele está sendo o quê? Quando as pessoas estão sendo imprudentes, né? Não estão dando o auxílio, ele está sendo negligenciado, né? Ele não está tendo os cuidados necessários da família, né? E até mesmo vizinho, a comunidade que vê o idoso passando por isso, deixando esse idoso isolado, sozinho, né? Tem que denunciar, tá? É dever da sociedade também, está lá no Estatuto do Idoso, ok? Devido ao descaso e a sensação de abandono, muitos idosos preferem o isolamento social, né? Mesmo com as dificuldades que a idade e as condições socioeconômicas oferecem, né? Esse idoso, muitas das vezes, quando ele acha que ele está se tornando um fardo para a família, ele prefere se isolar. E aí ele pensa assim, eu tenho minha aposentadoria, então eu vou, se esse idoso tiver uma casa, tudo bem. Se ele não tiver, eu vou morar sozinho, né? Eu pago meu aluguel e eu consigo me manter. Só que muitas das vezes esse idoso ganha um salário mínimo. E aí, além de tudo, as pesquisas falam que 60% do salário do idoso é comprometido com medicação. Por quê? Porque a maioria dos idosos são portadores de doenças crônicas. Então, eles têm que ter a medicação. Mas, professora, hoje a medicação é dada no governo. Tudo bem, mas não precisa só desse tipo de medicação. Ele precisa de outras medicações também, né? E o dinheiro dele fica comprometido, né? E aí não sobra para uma alimentação, para uma boa qualidade de vida. E aí ele vai o quê? Se negligenciando e, só decaindo aos poucos, né? É necessário o apoio de pessoas próximas, como parente, amigos, vizinhos. E muitas vezes é preciso recorrer à ajuda de um psicólogo ou assistente social para apoiar a sua reintrodução na sociedade, né? Quando esse idoso
está no isolamento social severo, que ele já está desenvolvendo uma depressão severa, é muito complicado a gente reintroduzir ele na sociedade, né? Tem que ser acompanhado por psicólogo, psiquiatra, assistente social, né? Para trazer novamente esse idoso para a sociedade, né? Introduzir ele de novo no seio familiar, muitas das vezes ele não quer mais estar lá, né? Ou até mesmo a família não quer mais receber esse idoso, que não deveria ser assim, mas infelizmente acontece. E a redução do funcionamento cognitivo, né? O nosso funcionamento cognitivo, ele é responsável pelo aprendizado, certo? Mas nós nascemos com uma quantidade certa de neurônios. E com o tempo, nós vamos perdendo a nossa qualidade, né? E a quantidade de neurônios, né? A nossa capacidade de aprender, ela vai, ó, decaindo com o tempo. A não ser que você exercite constantemente, certo? Se você está constantemente lendo, aprendendo novas coisas, o cérebro ele consegue fazer conexões neurônicas o tempo todo. Mas quando você não estimula, tudo aquilo que não é estimulado, ele vai se perdendo. Isso acontece também com o nosso cérebro. Lá no tópico 9.3 fala o seguinte, a redução do funcionamento cognitivo, né? No estudo do envelhecimento humano, especificamente, há vários fatores que podem ser determinantes para a redução do funcionamento cognitivo, como, por exemplo, fatores genéticos e a debilitação da saúde podem acentuar o funcionamento cognitivo. Nível de instrução abaixo da média e atividade mental com baixos estímulos de funcionamento. Quanto mais se estimula, mais eu consigo, ó, prolongar, né, os meus neurônios. Alterações de humor, né, depressão, conflitos de personalidades. Isso tudo são exemplos de redução do cognitivo, ok? Os efeitos da redução do cognitivo influenciam muito a capacidade de compreensão, né, dos idosos e a falta de paciência e tolerância da família e da sociedade em geral, né? Infelizmente, existe um fator que está inteiramente ligado com essa falta de paciência, né? A personalidade desse idoso muitas das vezes interfere, né? Existem idosos que são turrão, né? Que só é do jeito dele, tem que fazer daquela forma, né? Mas, infelizmente, eles já eram assim antes. Eles só vão o quê? Piorando um pouquinho com o passar do tempo por conta da perda, né? Da o quê? Do exercício, né? E da capacidade cognitiva. Então, eles vão ficando ainda mais teimosos, né? Ainda mais turrão. E a gente precisa aceitar, porque nós vamos ficar do mesmo jeito. Pode desencadear o quê? Situações de profunda depressão e irritabilidade por não conseguir se fazer entender pelas pessoas ao seu redor, né? Quando um idoso ele quer passar a opinião dele e as pessoas não conseguem entender, por quê? Porque estão em outra época, pensam de outra forma, né? Acham que aquilo ali que ele está falando não é bom, né? Eles ficam extremamente zangados, né? Por quê? Porque eles querem colocar a opinião deles. E aí, infelizmente, eles desencadeiam que depressão e irritabilidade, e isso prejudica ainda mais, né, o processo cognitivo dele. Os efeitos mais visíveis na redução cognitiva dos idosos podem ser observados na comunicação menos eficiente, né, com a dificuldade na compreensão de mensagens mais longas e complexas e de termos desconhecidos ou poucos familiares, né? Hoje, nós vivemos, né, agora numa época que tudo tem
uma conotação, né? São coisas diferentes, né? As palavras estão diminuindo ainda mais, né? Antigamente se falava de uma forma, hoje já se fala de outra. A globalização traz novos dialetos constantemente, né? Então, essas palavras que nós utilizamos ou os adolescentes utilizam, muitas das vezes os idosos não vão conseguir compreender. Então, quando o idoso ele já está com essa capacidade cognitiva diminuída, nós temos que usar palavras que são compreensivas, né, e compreendidas para esse idoso, de acordo com a capacidade cognitiva que eles estão naquele momento, né? Eu tenho que falar aquilo que ele possa entender, ok? O comprometimento auditivo também, que costuma ocorrer com o envelhecimento, também pode ser um fator contribuinte, né? Os idosos, eles vão perdendo, né, a capacidade auditiva com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, né? E muitas das vezes eles não conseguem ouvir o que nós estamos falando. E aí nós temos que falar, né? Não gritar, não precisa gritar, né? É só você chegar um pouquinho mais perto do idoso e falar pausadamente aquilo que você quer que o idoso compreenda, né? Muitas das vezes não se tem paciência. Já falei, já disse. Só que mesmo você achando que ele entendeu? Ele não entendeu. Então, você tem que ter, tá, empatia em relação aos idosos por conta de todos esses efeitos que acontecem no processo do envelhecimento. São os efeitos fisiológicos, que vão ser normal, é normal, né? Então, principalmente na área da saúde, quando formos o quê? Explicar uma receita, uma prescrição, né? Muitas das vezes os idosos eles não sabem ler, né? Eles não têm a capacidade de interpretação. Então, nós temos que fazer aquela prescrição se tornar o quê? Visível para eles e compreendida, né? Ele tem que compreender o que está escrito lá naquela prescrição, para ele não deixar de tomar a sua medicação, né? A forma que nós vamos utilizar pode ser N formas. Vamos lá, se o médico pediu para usar um medicamento de dia, né, de manhã e à noite, se ele não consegue entender, né, eu vou colocar lá na receita, olha, seu João, o senhor vai tomar essa aqui de manhã, desenhe um solzinho, bem bonitinho lá na receita dele. E esse remédio aqui, o senhor vai tomar de noite, certo? Desenha lá uma lua, umas estrelas, tudo direitinho. Aí pede para ele repetir. O senhor entendeu? Esse aqui de manhã tem o sol. Aqui, ó, de manhã, a hora que o senhor acordar. Esse aqui de noite, a hora que o senhor for dormir. Isso é o quê? Uma forma, né? Uma didática para que ele possa entender o receituário e não deixar de fazer o uso da sua medicação. Pode também surgir, né, problemas na coordenação motora, pois o raciocínio não permite a mesma agilidade em tarefas que necessitam de planejamento e organização, né? A condição motora dele vai ser comprometida, porque o que, ó, tudo quem manda é a nossa mente aqui, ó, o meu cognitivo, né? Ele leva informação para o resto do meu corpo. Então, se o meu cognitivo está prejudicado, é claro que eu não vou ter mais planejamento, eu não vou ter mais organização e a minha agilidade ainda, por conta da minha mobilidade, está prejudicada também com o passar dos anos, né? A lentidão é mais aparente quando se trata de atividades abstratas ou quando o ambiente não é familiar, né? Fazendo o idoso sentir-se em uma posição de deslocamento e exclusão diante do que lhe é desconhecido, né? Dentro da sua casa, o idoso já sabe exatamente onde estão as coisas, onde estão os móveis, como ele pode se locomover. Se ele está fora do ambiente dele, ele se sente perdido, né? Até mesmo ele pode sofrer acidentes, né? Por quê? Porque uma casa onde se tem idoso, não se pode ter muita coisa nesse ambiente, principalmente onde ele está circulando constantemente. Não pode existir tapete, não pode existir
móveis com aquelas cantos, né, que seja pontudos, igual quando a gente tem criança em casa, é assim que tem que ser a casa quando se tem um idoso que precisa de ajuda constantemente. E ainda, né, os aspectos de concentração e atenção que podem variar conforme o grau de estresse e motivação. Quanto mais o idoso é colocado em estresse, mais vai cair o cognitivo dele, né? Quanto mais ele for motivado, incentivado, né, a produzir, a aprender, ele vai conseguir manter o cognitivo dele ativo. O idoso tem a capacidade de se concentrar em um determinado assunto ou tarefa dentro de suas limitações, mas em outros fatores podem ser desorientados, né? Eles vão ser desorientados. Uma coisa que ele não gosta de fazer, ele não vai prestar muita atenção. A gente que é novo, né? Ou a gente que ainda não está lá na terceira idade, tem coisa que o que eu não gosto, eu não me concentro para fazer. Imagine um idoso que já está com a capacidade dele cognitiva reduzida, ele não vai dar muita atenção àquilo que não for bom para ele, né? E ele tem o direito de não querer fazer também, ok? O que se interrompido no que estava fazendo, né? O que? Cobrança, ou as tarefas, ou se precisar assimilar outras informações ao mesmo tempo, né? Principalmente se não fazem parte de sua vivência, né? Pessoal, e são novidades para ele. Coisas que são novas, o processo de aprendizado dele vai ser, vagaroso, lento, né? Então vai demorar um pouquinho para ele se habituar com aquela nova rotina. Então, todo esse processo, né, da perda do processo, o processo cognitivo, a perda da capacidade, né, prejudica esse idoso em alguns aspectos, mas os profissionais de saúde e a família têm que estar estimulando esse idoso constantemente para que ele não fique, né, sendo tão prejudicado por todo esse processo de envelhecimento, ok? Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela atenção de todos e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!